Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, certo? Referente ao projeto Psicologando, onde no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre behaviorismo, tá? No vídeo anterior eu falava sobre condicionamento, né? O condicionamento clássico de Pavlov. E aí eu informei lá no vídeo que no próximo eu iria tratar do condicionamento operante de Skinner. Só que para falar do condicionamento operante de Skinner, eu prefiro conversar com vocês primeiramente sobre o behaviorismo, certo? Onde nesse vídeo eu vou conversar sobre o behaviorismo de Watson. No próximo vídeo a gente conversa sobre o behaviorismo radical de Skinner, para daí a gente falar do condicionamento operante de Skinner, certo? Então, a inauguração, né, do behaviorismo se deu através do artigo de Watson, certo? Isso aí foi lá em 1913. E o título desse artigo era Psicologia, né? Como os behavioristas a veem, né? Então, para Watson, o objeto da psicologia era o comportamento, certo? Então, a partir daí, a psicologia ela tornou-se consistente, ou seja, ela se tornou firme, porque o fundador do behaviorismo, no caso Watson, deu à psicologia um objeto de estudo que pudesse ser observado e mensurado, certo? Então, os experimentos dessa ciência poderiam ser reproduzidos em laboratórios e poderiam também ser reproduzidos em diferentes condições e em diferentes sujeitos, tá? Então, essa perspectiva, ou seja, essa técnica, levou o rompimento da psicologia com a filosofia, né? Porque antes de adquirir o status de ciência, a psicologia tinha como objeto de estudo a alma. E aí era um fator que enquadrava-se aos estudos da filosofia, certo? Então Watson defendeu a concepção funcionalista, isto é, o comportamento deveria ser estudado com função de certas variáveis do meio. E aí, quem ainda não assistiu, assistam o meu vídeo lá no canal, certo? Onde eu falo de variável, para que vocês possam entender o que é variável. Não vou explicar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, voltando, o Watson ele defendeu essa concepção funcionalista, certo? Ou seja, o comportamento ele deveria ser analisado, ser estudado como uma função de certas variáveis do meio, tá? Então, determinados estímulos fazem com que o organismo dê determinadas respostas. Ou seja, a minha resposta é uma função do estímulo do meio, certo? Por quê? Porque os organismos ajustam-se aos ambientes, né? E esse ajustamento, ele se dá através de fatores hereditários e através da formação dos hábitos, certo? Então, o Watson, ele dispensou a alma, dispensou a mente, dispensou os traços subjetivos, tratando-se da análise do comportamento do sujeito, né? Behavior, ele disse, tornou-se importante por ter definido o fato psicológico de modo concreto, a partir da noção de comportamento. Ou seja, Watson tornou-se importante porque ele definiu o fato psicológico de uma forma concreta, de uma forma que pudesse ser observada, que pudesse ser mensurada, certo? Então, com o tempo, essa técnica, ou seja, essa perspectiva de que o objeto de estudo da psicologia seria somente o comportamento, com o tempo ela foi sendo modificada, tá? Então, o behaviorismo entende o comportamento como uma interação entre o que o sujeito faz e o ambiente no qual ele faz algo, ou seja, entre as ações dos indivíduos, que são suas respostas, e o ambiente, que são as estimulações. E aí os psicólogos behavioristas inventaram os termos, né? Resposta e estímulo. Para quê? Para que eles pudessem mencionar o organismo,
né? O que o organismo faz, e para também mencionar as variáveis que interagem com o sujeito. Então, o que o organismo faz, resposta. O que as variáveis, a forma como elas interagem com o sujeito, é o estímulo, tá? Então, para os behavioristas, o comportamento é uma interação indivíduo-ambiente. O homem é estudado a partir da sua interação com o ambiente, ou seja, ele é produtor e produto dessas interações, produzem respostas e são produtos de estímulos do meio, certo? Então, finalizo aqui mais um vídeo, tá? Referente ao projeto Psicologando. No próximo vídeo eu vou conversar com vocês sobre o behaviorismo radical, que é o de Skinner, tá? E aí, quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar o link do meu Facebook embaixo nos comentários do vídeo. Pode me adicionar e aí vocês podem tirar dúvida através do inbox ou da sugestão de assunto, sei lá, de repente um assunto que vocês queiram que eu aborde aqui no canal, e aí eu posso abordar, tá bom? Quem não utilizar Facebook e quiser entrar em correspondência comigo através do meu e-mail, o meu e-mail é anacarla.araújo2803@gmail.com, tá certo? Caso eu demore, eu peço que vocês me desculpem, porque assim, eu recebo tanto pelo Facebook quanto pelo e-mail várias correspondências, e aí eu vou atendendo um a um aos poucos, tá bom? E na ordem que vai chegando, tá bom?